Pessoal, prestem atenção nessa explicação sobre a parábola do filho pródigo, feita pelo ilustre Rodrigo Silva. As parábolas eram uma maneira que os rabinos tinham de ensinar. Tem até uma parábola que contam sobre isso, que por que Deus escolheu os judeus? Diz que Deus queria escolher um povo para trazer o Messias através desse povo. E ele perguntou assim, se eu escolher vocês, gregos, o que vocês farão por mim? Aos gregos, Senhor, vamos criar filosofias e mais filosofias, e bibliotecas e mais bibliotecas, e livros e mais livros. Muito bem. Romanos, se eu escolher vocês, o que vocês farão por mim? Nós somos construtores, vamos fazer pontes, estradas, estátuas, um monte de coisa para o Senhor. Muito bem. Aí estava o judeuzinho lá no canto. E vocês, judeus? Bom, a gente não sabe fazer essas estátuas, essas pontes igual os romanos, nem tem tanto livro igual os gregos, mas a gente é muito bom para contar a história. Se o senhor escolher a gente vai contar para todo mundo. Não deu no outro, o Messias nasceu judeu, né? E quando você pega essas histórias, você vê que elas dialogam com todo mundo. Criança ficava perto de Jesus, adulto. E elas têm uma sensibilidade tão grande. Eu acho que pelo menos uma eu poderia, em 1 minuto, dar uma explicação aqui, porque essa parábola ela é muito conhecida. Galera que está em casa, do filho pródigo. Tá. Eu vou contando enquanto... Galera, a parábola do filho pródigo. Essa parábola do filho pródigo ela está em Lucas. E Jesus conta o seguinte, para quem não conhece, vou resumir aqui. Certo pai tinha 2 filhos. E eu acho que essa parábola tem tudo a ver com o PrimoCast, porque ela conta de negócios, de família e tudo mais. Certo pai tinha 2 filhos. O mais moço chegou para ele e falou assim, pai, eu quero a parte dos bens que me compete, eu quero a minha parte na herança da família. E o pai dividiu os bens entre o filho mais moço e o filho mais velho. O filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todo o recurso da família, todos os dividendos. Ele gastou todo o dinheiro que o pai tinha dado, com mulherada, bebida, balada, droga, tudo que você pode imaginar. Depois que ele gastou tudo, veio àquela terra uma grande fome. E esse filho, agora desesperado, correu para alguém lá, pedindo emprego, ninguém dava nada para ele. Aqueles amigos da farra, quando ele tinha dinheiro, caíram fora. E ele foi morar no meio dos porcos. Foi a única coisa que ele conseguiu. Um cara falou assim, olha, eu deixo você morar com os porcos e quando eu jogar comida para os porcos, você briga com os porcos e pega um pouco de comida para você. E lá no meio dos porcos, aquele filho pensou, gente, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância e eu aqui morro de fome? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou levantar, eu vou para o meu pai e vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim pelo menos um funcionário da sua empresa. E ele levantou e foi para a casa do pai. Quando o pai o viu ao longe, o pai correu, o abraçou, o beijou, colocou um anel no dedo dele, sandálias nos seus pés e começou a festejar. O filho mais velho, aquele lá do começo da parábola, estava trabalhando e quando ele chegou à porta, ele escutou o som das músicas, das danças, perguntou, o que é isso? O seu irmão voltou e o seu pai o recebeu com alegria. Indignado, ele não queria entrar. O pai saiu da festa e foi até o portão conversar com esse filho mais velho. Meu filho, era importante que nós comemorássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí, eu contei a parábola para o pessoal aqui, Tiago. Essa parábola ela me levanta várias perguntas. Já que eu estou no PrimoCast, a primeira pergunta que essa parábola me levanta é o seguinte, que sacanagem. Porque o filho empreendedor foi o que ficou em casa. Injusto, parece injusto. O vagabundo que perdeu tudo é que vira o herói. Tanto é que a parábola leva o nome dele, a parábola do filho pródigo. Sem contar que pródigo significa gastador. Pessoa que gasta sem pensar, e perdulário. Não faz sentido. Outro problema da parábola. Jesus esqueceu de contar o final dela. Porque ela termina com o pai deixando a festa lá dentro e vindo até a porta, tentando convencer o mais velho a entrar e não fala se ele entrou, se ele não entrou. Aí quando a gente analisa essa parábola dentro de todo o escopo de Lucas, ou seja, quando você vai a todo o capítulo onde essa parábola está escrita, você descobre uma coisa formidável. Depois você pode ver com calma na sua casa Lucas capítulo 15. Na verdade, essa parábola do filho pródigo é a sequência de 3 parábolas, é uma trilogia. Tudo começa assim. Muita atenção nessa parte, pessoal. Lucas capítulo 15.
Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então a cena é o seguinte: lembra que a gente descreveu lá no início como é que era uma casa, que Jesus até nasceu na manjedoura lá em Belém? A galera lembra? Sim. Tinha um cômodo aqui da família, um quarto de hóspedes, embaixo aqui ficava o pátio com os animais, e a maior parte da relação social das famílias era no telhado das casas por causa do calor. Então, quem comia no alto de um telhado era visto por quem passava aqui na rua. Então os fariseus passando aqui na rua, olharam lá para o alto e viram lá em cima do telhado da casa Jesus comendo com publicanos e pecadores, e começaram a reclamar: esse aí come com publicanos e pecadores, recebe esse pessoal, está errado. Começaram a gritar. Jesus sai de lá de cima, desce as escadas, deixa os publicanos e pecadores lá na mesa, desce, vem até a porta e fala com eles assim: vocês estão chateados? Eu vou contar 3 historinhas para vocês. Aí ele conta primeiro a história de uma ovelha que se perdeu. Ele fala assim: um homem tinha 100 ovelhas, Muito bom, perdeu uma ovelha, largou as 99 seguras aqui e foi para o deserto atrás daquela que tinha se perdido. Quando achou, ele ficou feliz. Pois assim também é no céu. Há mais festa por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Vou contar outra historinha para vocês. Uma mulher tinha 2 moedinhas. E para quem não conhece o contexto, essas moedas eram o seguro de vida da mulher, tá? Não vou entrar em detalhe não, mas perder aquela moeda era perder a apólice de seguro de vida dela. O marido morreu, o que ela tinha era aquilo. Aí quando ela perdeu uma das moedas, ela varreu desesperadamente a casa dela até achar a moeda dentro de casa. Quando ela achou a moeda, ela ficou tão feliz que foi comemorar com as amigas. Aí Jesus repetiu: assim também é no céu. Há muita felicidade e festa por alguém que estava perdido e se acha. Aí vem a trilogia. Agora eu vou contar uma outra parábola para vocês. A parábola de um pai amoroso e 2 filhos perdidos. Como assim? A primeira parábola trazia... Opa! A Cara, primeira calma aí. parábola... a parte de Jesus batendo nos vendilhões é depois. A primeira parábola era a parábola de um animal perdido fora do rebanho. Correto? O animal sabia que estava perdido, porque o animal sabe quando está perdido. O cachorro, você tem o cachorro lá, se o seu cachorro se perder, ele sabe que está perdido, então até que ele tenta voltar para casa. Sim. Então tem a realidade de alguém perdido fora e que sabe que está perdido. Na segunda parábola da moeda, eu tenho a realidade de alguém que estava perdido dentro de casa, porque a moeda foi perdida dentro de casa. E moeda é um objeto, moeda não sabe que está perdido. Então se na primeira eu tenho alguém perdido fora e que tem a consciência que está perdido, na segunda parábola eu tenho alguém perdido dentro e que nem sabe que está perdido. E na terceira parábola, chamada parábola do filho pródigo, que eu prefiro chamar de a parábola do pai amoroso e os 2 filhos perdidos, você tem a realidade do filho pródigo, que à semelhança da ovelha, estava perdido fora e sabia disso, e o filho mais velho, que estava perdido dentro de casa e nem tinha consciência disso. E no final dessa parábola, Jesus, de maneira magistral, ele termina a parábola do filho pródigo falando que o pai estava à porta, tentando convencer o filho mais velho a entrar e comemorar com ele. Jesus estava onde? À porta de uma casa, conversando com escribas e fariseus, tentando convencê-los a entrar e comemorar com os publicanos e pecadores que estavam lá dentro. Olha lá. Cara, que incrível, Eu dei só um resumo, assim, pra você ver a profundidade dessa... Sim. Não, é muito O profundo. que acharam do vídeo, pessoal? Sem dúvidas, uma imersão profunda nas lições de Deus a seus filhos e compreensão dos esforços de um pai para salvar seus 2 filhos perdidos. Vocês já tinham analisado a parábola dessa forma? Deixem suas opiniões nos comentários.